Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus e, quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares e às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos retomando o nosso caminho, na verdade, no ano de 2022, estamos iniciando o nosso caminho do tempo comum, do tempo ordinário, em que nós precisamos aplicar todo o mistério da pregação de Jesus. Jesus que pregou o Evangelho, Jesus que anunciou o reino dos céus e veio nos trazer a verdade. Com a sua pregação, com a sua vida pública, depois do batismo, Jesus inicia a derrotar o inimigo, Satanás. E o evangelista São Marcos, ele mostra isso através dos 3 primeiros episódios do seu evangelho. Através dos 3 primeiros episódios, ele mostra que Jesus vai diretamente na batalha para curar o homem. Primeiro, o que é que Jesus faz? Derrota Satanás. Foi a passagem do Evangelho que nós lemos ontem. Jesus na sinagoga expulsa o demônio, de um possesso. Uma vez que Jesus derrota Satanás, agora ele tem que curar a mulher, que é o episódio de hoje, a sogra de Pedro, e o homem, que vai ser o evangelho de amanhã, a cura de um leproso. Por que é que São Marcos coloca as coisas assim? Porque foi assim que aconteceu a tentação, foi assim que aconteceu a entrada do pecado no mundo. Jesus vem para nos libertar do pecado, então ele tem que fazer o inverso. Como é que o pecado entrou no mundo? Número 1, temos que lembrar sempre, o pecado é uma invenção angélica. Foram os anjos que inventaram o pecado. Antes mesmo de o homem pecar, antes mesmo de o homem cair, já existia o pecado, e foram os anjos os primeiros a pecar. Foi Satanás. E talvez aí esteja uma das grandes dificuldades dos seres humanos. Nós nunca realmente entenderemos a gravidade do pecado, o quanto o pecado é tremendo, o quanto o pecado é terrível, exatamente porque o pecado é uma realidade angélica, puramente espiritual. Nós temos uma tendência de achar que o pecado é uma coisa material, não é? Por exemplo, padre, tem o pecado da carne,
Tem o pecado do sexo desregrado, tem o pecado das drogas, tem o pecado da comida em exagero, tem o pecado da bebida até embriaguez, tem o pecado de roubar dinheiro, tem o pecado de matar pessoas. Tudo isso parecem coisas muito materiais, não é verdade? Afinal das contas, sexo é uma coisa muito material, bebida, comida. Matar uma pessoa é uma coisa muito material, né? Você mata o corpo. Roubar é uma coisa muito material, você vai e pega dinheiro. Só que essas coisas são pecados não por causa da matéria envolvida, mas por causa da atitude do espírito. O pecado, quem peca é o espírito, não é o corpo. Nós temos que tirar essa ideia pagã da nossa cabeça, neoplatônica, de que o que é ruim é o corpo, Não, calma. Quem peca é a alma. As vacas têm corpo, mas elas não pecam. Quem peca é quem tem alma. Se eu for ao Pantanal e um jacaré me devorar, aquilo não é um pecado, é um acidente ecológico. Mas se eu for ao Pantanal e eu matar um jacaré, eu vou ser criminalizado, é um crime ecológico. E qual é a diferença? Porque aqui eu não posso matar o jacaré, mas o jacaré pode me matar. Porque o jacaré não pode ser responsabilizado por nada, ele não tem alma. Ele não sabe o que está fazendo. O ato sexual entre a esposa e o esposo, realizado em santo matrimônio, aberto à vida, é aparentemente idêntico ao ato sexual de um adultério, de uma fornicação, de uma prostituição. O ato, materialmente falando, é idêntico. Mas por que um é pecado e o outro não é pecado? Não é por causa do ato em si, é por causa do espírito com o qual esses atos são realizados. O ato sexual de um santo matrimônio aberto à vida é diferente do ato da fornicação, que é diferente do ato do adultério, que é diferente do ato da prostituição. São pecados diferentes, enquanto o ato do santo matrimônio não é pecado. Então quem é que peca? Quem peca é a alma. Quem peca é a alma. O corpo sozinho não peca. Então nós temos que entender que é uma batalha espiritual. Então, exatamente porque os anjos inventaram o pecado, eles ludibriaram nossos primeiros pais e levaram eles à queda. Foram os anjos que se perverteram por primeiro. Puro espírito. O pecado é uma realidade do espírito. E então seduziram a mulher. Foi a primeira a ser seduzida, Eva. Jesus então, no evangelho de hoje, cura a mulher, né? No evangelho ele entra na casa de Simão, aproxima-se da sogra dele, segura a sua mão, ajuda ela a se levantar e a febre desapareceu. E começou a servi-los. Os santos padres veem nesta febre da sogra de Pedro a realidade febril da mulher ser muito levada pelas paixões, pelos sentimentos. Então aqui é o corpo que tem os sentimentos e as paixões, que faz com que a alma, né, termine caindo nesta fraqueza, fique de cama, essa debilidade, a alma fraca, o corpo, né, tomando conta de tudo, porque a alma que peca, é ela quem peca, resolveu deixar o corpo dominar. Mas a culpa é da alma,
não do corpo. Amanhã nós veremos a cura do leproso, do homem impuro. Depois que Eva pecou, veio Adão. E Jesus então cura o leproso. Então nesses 3 episódios nós vemos Jesus fazendo o contrário daquilo que fez Satanás. Primeiro Satanás pecou, depois levou a mulher ao pecado, depois levou o homem ao pecado. Jesus então expulsa o demônio na sinagoga, cura a sogra de Pedro, mulher, e então cura o leproso, que é um homem, e ele começa assim, inaugura assim a sua missão. Ele começa então a sua luta contra Satanás, deixando com muita clareza que ele veio para desfazer o reino que Satanás instalou nesse mundo, para pregar o reinado de Deus. Mas para isso é necessário conversão, mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade onde nossas almas enxergam a verdade de Deus e abandonam a mentira de Satanás.